Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje será a artrose. Também pode chamar de osteoartrose, osteoartrite, pode chamar de bicos de papagaio, somente artrose. Nós usamos várias nomenclaturas para apresentar o que? O desgaste da articulação. As pessoas têm muitas dúvidas, acham que é um decreto, que começa a ser um decreto de incapacidade quando vem um diagnóstico de artrose. Mas aí que tá, eu tô aqui para mostrar para vocês que pelo contrário, a artrose todas as pessoas vão apresentar artrose, mas nem todas as pessoas com artrose apresentam dores, e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então, vamos lá, o que é a artrose? A artrose é um desgaste articular. Você imagina o seguinte, nós temos uma articulação, imagina aqui que eu tenho o meu osso e aqui em cima eu tenho uma camada de cartilagem que protege o meu osso. Quando eu apresento um desgaste dessa cartilagem, essa cartilagem aqui ela sofre uma lesão, uma alteração, eu começo a ter uma lesão do osso que está logo ali embaixo dessa cartilagem. E aí que começa as dores da artrose. Então, nem sempre quando eu tenho um desgaste da cartilagem, eu vou ter dor, porque a cartilagem ela é pouco irrigada e pouco inervada, então tem pouca irrigação sanguínea e tem pouca inervação. Então, para eu sentir dor, não é tão fácil assim se eu só tiver uma lesão de cartilagem, mas quando a lesão de cartilagem estiver muito avançada e afetar o quê? O meu osso, aí sim começa a minha dor, porque o osso sim, ele é muito inervado e também é muito vascularizado, e aí a chance maior de ter dor. Agora vocês percebem a importância de eu preservar a minha cartilagem? Quem são as pessoas com maior risco de desenvolverem a osteoartrose? Somos nós, mulheres, pela alteração hormonal que apresentamos em todo o decorrer da nossa vida. Claro que homens podem desenvolver artrose? Sim, os homens desenvolvem artrose sim. Quando o médico vai solicitar o raio-x, vai solicitar a ressonância magnética, 85% dos pacientes entre 65 e 75 anos vão apresentar alterações ósseas e articulares no joelho, na coluna, nos quadris, nas mãos. Mas desses 85%, só 50 a 30% dessas pessoas com alterações na imagem vão apresentar dor. Então, o que eu quero dizer? Não são todos os pacientes que apresentam os desgastes articulares que vão ter o quadro de dor, o sintoma da dor. Então, quando você for ao médico, o que acontece? As pessoas vão ao médico e acham que estão decretadas a uma incapacidade por causa do exame, do laudo. E não é isso. Todos nós vamos apresentar numa fase da vida o quadro de desgaste articular, o quadro de desgaste ósseo, mas nem todo mundo vai apresentar dor. Então tem como cuidar do corpo sem você cuidar das suas articulações, cuidar da região com artrose, sem pensar em ficar imóvel, sem se mexer pelo diagnóstico de desgaste. Não se rendam, não se deixem paralisar pelo diagnóstico de imagem de uma artrose. Tem como melhorar, tem como você conquistar ainda os movimentos da sua articulação. E quanto antes você fizer isso, melhor. Quais são outros fatores que desenvolvem os sintomas da artrose? É o sobrepeso. Eu recebo muitas mensagens falando, Carla, eu não sou obesa e tenho artrose, eu sou atleta e tenho artrose. Eu vou falar sobre isso, mas uma pessoa que está sobrepeso e já está com quadros de artrose vai piorar essa articulação. Você imagina um joelho que está ali, mantendo ali a sua estrutura, os seus movimentos, mas já apresenta, a pessoa já tem entre 60 e 75 anos, e aí já apresenta todo o quadro de desgaste ósseo e está sobrepeso. Qual é a chance dessa articulação sofrer mais com o sobrepeso, sofrer mais para poder sustentar essa carga durante uma caminhada, durante a atividade que realiza em casa, durante o trabalho, e sofrer mais, uma maior consequência
dos quadros de artrose e assim gerando dor, processos inflamatórios. É muito maior, porque a articulação ela tem um limite para suportar aquela carga, em relação ao peso e à altura. E muitas vezes as pessoas me falam, eu conheço pessoas que são obesas e não têm dor. Não vai ser todo mundo, mas a maioria das pessoas com sobrepeso vão ter consequências nas articulações, porque chega uma hora que elas estão muito sobrecarregadas. E aí começam sintomas de dores no corpo e a impossibilidade do movimento. Agora, quando a gente pensa num atleta que pratica atividade física, aí é um outro tipo de problema. O problema é o seguinte, é o esforço repetitivo sobre uma articulação. Numa época de Olimpíadas, saiu uma vez uma revista que falava sobre o número de lesões e desgastes articulares em atletas, porque aí já é o uso excessivo da articulação. As pessoas sobrecarregaram aquela região e aí começa a desenvolver a artrose como o pé de bailarina. Quantas pessoas já viram o pé da bailarina? Que elas têm que fazer a ponta e sofre toda aquela sobrecarga, mas por excesso de movimento, e aí desenvolveram a artrose nos dedos do pé. Outro exemplo, eu tive um paciente que ele era pintor, ele tinha que ali, trabalhando anos como pintor, então ele agachava demais para pintar o rodapé da casa. E aonde ele morava, que ele era caseiro dessa casa, tinha muitas subidas e descidas. Então ele trabalhou anos nessa casa, onde tinha muitas ladeiras, e pintava as guias da casa, que ele tinha uma rua, ele agachava muito e subia e descia escadas o dia inteiro trabalhando. Então é um esforço repetitivo e ele não era obeso, mas desenvolveu a osteoartrose e aí o quadro foi ficando tão grave que aí ele ficou impossibilitado de se mover. E aí assim veio a dor, impossibilitando os movimentos desse paciente, desse senhor que fazia atividades no seu trabalho com esforços repetitivos. Aí você fala, Carla, então, mas a gente não pode trabalhar? Não, não é isso. Nós precisamos trabalhar. Eu trabalho agachando muito. Eu sou fisioterapeuta. Eu atendo pacientes, às vezes, que eu preciso me agachar, fazer um exercício no chão, trabalhar com o apoio do pé, mostrar para ele. Eu tenho que me agachar ali para mostrar a atividade física. Mas eu tenho que ter aqui na minha cabeça que eu tenho que trabalhar o meu corpo para eu poder exercer a atividade que eu preciso, que eu gosto. Que seja no meu trabalho, que seja uma atividade física. Manter o equilíbrio do meu corpo, manter o equilíbrio das minhas articulações. Agora vamos pensar do atleta para o sedentário. Por que o sedentário também desenvolve os sintomas da artrose, o quadro álgico, o quadro de dor? Ele desenvolve porque as articulações precisam do movimento. Carla, que confuso, ou excesso de peso, ou excesso de movimento, a falta de movimento. Sim, as articulações para serem lubrificadas, as articulações para terem ali os músculos sustentando aquela região, precisa ser trabalhado, movimentado, para poder sempre ter a qualidade do movimento preservada, mesmo com desgaste ósseo. Então você imagina o seguinte, eu tenho aqui, vamos lá de novo, eu adoro dar o exemplo do joelho, que é onde as pessoas apresentam mais dores, mas podia estar falando ali da coluna. Eu tenho aqui a minha articulação do joelho. Você imagina que eu tenho toda a musculatura envolvendo a articulação do meu joelho. Eu tenho a musculatura envolvendo aqui, olha, a minha perna. Eu tenho musculatura aqui no meu pé. Musculatura na frente aqui da região do meu quadril, a parte de trás, os glúteos. Tenho toda a musculatura da minha coluna na parte anterior, na parte posterior. Agora imagina que eu tenha esses músculos fracos. Vamos lá para o joelho. Tenho aqui a minha articulação do joelho, mas estou com os meus músculos todos fracos. Não sou sobrepeso, mas estou com a articulação fraca e estou sofrendo o processo de envelhecimento do meu corpo. Mas se eu tiver meus músculos fortes, sabendo sustentar essa minha articulação,
não deixando ela sofrer muitos impactos de maneiras equivocadas. Imagina, os músculos seguram a minha articulação, faz com que eu consiga trabalhar melhor. Esse desgaste, por mais que ele venha pelo envelhecimento normal, os meus músculos vão evitar o meu quadro de dor. Por isso a importância do movimento. Vocês conseguem entender que não é nem o excesso, não é nem a ausência do movimento, e sim o equilíbrio de movimento, que é o simples bem feito para sempre manter aquela articulação. Eu tenho pacientes de 60 anos que correm, caminham e nadam. E o que acontece? Tiveram quadro de dor? Sim, tiveram, porque sobrecarregaram. Às vezes precisa de um exercício mais simples e direcionado para aquela articulação, para dar uma melhor qualidade ali do movimento e lidar com as alterações do corpo. E é super simples. O sem dor é onde eu mostro para os alunos, para os meus pacientes, é isso. É como você saber lidar com suas articulações, mesmo com desgaste da artrose, e não ter dor. Ter sempre uma qualidade de movimento, mostrar a capacidade que o corpo tem de manter aquela articulação em função sem se machucar. Se você gosta de caminhar, se você está aí na sua vida ativa de trabalho e sente dores no corpo, nas articulações, e causado pela artrose, por dores nas articulações ou artrite, que são os problemas inflamatórios causados pela artrose, quando já chegou ali no osso, você fala assim, nossa, será que eu não posso mais praticar o meu esporte? Será que eu não posso mais trabalhar? Isso vai ser um fator que vai causar uma incapacidade? Eu vou falar para vocês, não, na maioria dos casos não é assim. Sabe quando você tem um objeto aí na sua casa, ou você tem o seu carro e ele apresenta algum defeito, mas você dá um jeitinho para ele funcionar durante um tempo? Por exemplo, você tá ali caminhando e você começa a perceber que o seu joelho direito não tá mais tão legal. Só que você fala, mas se eu sobrecarregar o meu esquerdo, vai dar conta do recado, eu vou conseguir fazer a minha caminhada. E aí eu vou compensando no quadril, eu vou compensando ali no meu pé. E aí esse é o jeitinho que a gente deu no nosso corpo para ele funcionar e eu conseguir concluir a minha tarefa que eu me comprometi a fazer. Eu tenho que sair para trabalhar, então eu vou tomar um remédio antes de ir para aguentar o meu dia. Ou eu vou colocar uma joelheira. Só que isso tudo, gente, vai ajudar? Vai, por um curto período de tempo. Ou até por um longo, pode durar um ano, só que o seu corpo vai criar compensações e você vai fazer outras articulações sofrerem. E aí vai chegar uma hora que vai vir uma dor que você vai falar, meu Deus do céu, agora eu tô com o meu corpo todo ali compensando movimentos e não conseguindo fazer o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer, que é atividade física, ou um crochê, ou algum trabalho manual. Como eu já tive uma paciente de cerâmica que fazia os trabalhos manuais, ela não tinha dor nas mãos, ela tinha dor ali na coluna, porque quando ela estava movendo ali com o material para fazer a cerâmica, ela sentia muita dor em manter a postura. Então o que acontece? Ela fala, Carla, mas eu tinha que ficar muitas horas ali, por que eu não tenho força? Porque trabalhava com movimentos compensatórios. E aí que eu falo, adianta você só trabalhar com a coluna? Não, você tem que trabalhar com os seus ombros, com os quadris, com os joelhos. E aí o seu corpo está bem estruturado, bem equilibrado, você consegue executar sempre a atividade física. Então a ideia não é afastar ninguém do que gosta e do que precisa, que muitas vezes as pessoas entram numa depressão que é afastada do trabalho por causa de uma artrose. E aí fala, mas por que isso aconteceu? Por que teve que afastar? Então, quando o corpo der os primeiros sinais de que não está indo bem, procure ajuda. Os fisioterapeutas, nós estamos aqui para ajudar vocês. E não é só ali passando o processo inflamatório do seu joelho, é vendo você como um todo, vendo o seu emocional, vendo como que está a sua dieta, vendo como está o funcionamento do seu intestino. Tudo isso são informações extremamente importantes. Vocês terem a noção de que o seu corpo não é somente uma articulação. Quando eu lido com os meus alunos, com os meus pacientes do curso do Sem Dor, o que eu sempre falo para eles? Tenha equilíbrio no corpo.
tenha equilíbrio emocional, aprenda a ter sabedoria de lidar com as dificuldades. Gente, não é fácil, o caminho nem sempre é fácil, mas quando você vai alcançando aquela qualidade de movimento, pouco a pouco, dia a dia, e não é assim que você vai sentindo só no alívio da dor, você vai vendo que você vai conquistando o seu movimento mesmo tendo artrose, você vai conquistando o seu corpo mesmo tendo aquele processo inflamatório, você consegue trabalhar com tudo junto, não se afastando do seu trabalho, não se afastando da sua atividade física. Às vezes você está querendo caminhar e seu joelho não está tão legal. Você pode fazer uma outra atividade de uma maneira temporária, a curto prazo, até chegar novamente na sua caminhada. E não precisa ser assim, ai, Carla, então você fala que eu não tenho que usar joelheira, no caso do meu joelho? Não, você pode usar a joelheira, mas usar joelheira por um curto período de tempo. Se você tem que ir para o seu trabalho, você vai caminhando, você pega ônibus, você sabe que a sua articulação está sensível, pode colocar joelheira? Claro que pode. Ah, e outra coisa, joelheira ali na articulação do joelho, gente, é sem o furinho da patela, da rótula ali, tá? Geralmente se usa a joelheira inteira no joelho, tá? Não é para fazer usar aquela com buraquinho. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, vamos entender que o corpo é para ser trabalhado como um todo, não somente como uma articulação. Então, quando você tem a estabilidade na planta dos pés, você tem estabilidade nos joelhos, nos quadris, na coluna, nos ombros, na cabeça, na articulação temporomandibular, a chance de você prejudicar outras partes do seu corpo, ela diminui muito. Então entenda que mobilidade articular, flexibilidade muscular, postura, seu equilíbrio, não só o equilíbrio estático, mas o equilíbrio dinâmico, vão ajudar você a preservar as suas articulações mesmo com artrose. Então, saiba que a artrose vai acontecer com todos nós. Muito raro uma pessoa escapar de uma artrose. Todo mundo, se chegar na fase adulta, espero que todos nós vamos chegar na fase adulta, mas com qualidade de movimento. E se vier a dor, saber lidar com essa dor, através do movimento simples, através da conquista. E é o que eu digo, às vezes você não vai sentir esse alívio somente na dor, mas você fala assim, nossa, eu consegui caminhar o que eu queria, eu consegui um pouquinho mais, é você voltar a confiar no seu corpo e nos seus movimentos, mostrar para sua articulação que tá bom, você tá com artrose, tudo bem, mas eu tenho músculos que vão te ajudar, tendões que vão te ajudar, ligamentos que podem ajudar, e aí trabalhar com o corpo como um todo. Muitos pacientes que apresentam lesões ligamentares, lesões tendíneas, quando não tratam de uma maneira ali eficaz dessas estruturas, podem desenvolver artrose também. Por isso que eu falo, percebeu que uma pecinha ali do corpo já não está funcionando da maneira que sempre funcionou, procura ajuda o quanto antes, para não criar as compensações, para você poder ter sempre uma qualidade de movimento, tá certo? Quero deixar claro para vocês, o caminho não é fácil, mas quando temos a conquista é muito bom. O corpo agradece o bem-estar, o emocional. É fácil para o atleta se afastar do esporte? Não. É fácil para a pessoa sobrepeso ter que baixar de peso? Não é fácil. Quem fala que é fácil está mentindo e sabe muito bem disso. É fácil para a pessoa que está sedentário, pensa, fala assim, nossa, eu não gosto de atividade física, por onde eu vou começar? Procura ajuda. Escreva para as pessoas que você conhece, que fazem algum tipo de atividade física, escreva para mim, tire suas dúvidas, escreva que eu respondo para vocês. Por onde começar? Como começar? Não é fácil o caminho, mas depois que você passa por esses sacrifícios da melhora do seu corpo, você sente menos dores, volta a se mover, isso não tem preço. Você vai conquistando as suas articulações. Então, cuida desse corpo, cuida das suas articulações, tenha uma vida de qualidade, tanto na saúde física quanto emocional. Cuida dessa estrutura maravilhosa que Deus deu pra gente e é nossa obrigação cuidar dela.
E você é super capaz, não importa a idade que você tenha. Eu tenho certeza que sempre tem o que melhorar no seu corpo. Dá o primeiro passo. Não precisa projetar a melhora do seu tratamento para daqui uma semana. Vai melhorando, gente, a cada dia um pouquinho. Vai colocando, sabe quando vai construir uma casa, que é um tijolinho por vez? Depois que você vê ali tudo pronto, que você está podendo usufruir desta casa, é a mesma coisa o raciocínio para o seu corpo. Você consegue falar, estou sem dor. Ou, quando a dor vier, você já sabe o que fazer. E aí você lida melhor com essa situação. Não se renda à dor. Eu estou falando que a dor é só um sinal, ela não é um decreto de que você vai ficar incapaz, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado, escrevam, tiram as dúvidas, compartilhe esse vídeo, dê um like aqui embaixo para mim, que você dando like, esse vídeo chega para mais pessoas. Espero por vocês no próximo vídeo e cuidem desse corpo, gente. Até mais, tchau, tchau!